Você não parou de amar, mas parou de sentir. E ninguém te preparou para o que acontece quando o desejo vai embora e a vergonha entra no lugar. Você atravessa os 40 achando que vai viver a melhor fase da vida. E de repente, algo muda. O corpo não responde como antes. O desejo some e o silêncio se instala. Mas isso tem causa e tem saída. Fica comigo até o fim, porque entender o que está acontecendo com você pode ser o primeiro passo para se reconectar com a sua essência masculina. Você não sabe dizer exatamente quando começou. Talvez tenha sido depois daquela fase mais estressante no trabalho, ou quando o cansaço passou a pesar mais do que o costume. Mas a verdade é que o desejo foi sumindo aos poucos, até quase desaparecer. Você continua amando, continua admirando, continua querendo estar junto, mas o corpo não responde, a vontade não vem. A libido parece que entrou em silêncio, e aí vem o medo. O medo de estar quebrado, de não ser mais o mesmo, de nunca mais voltar a sentir. Só que ninguém te contou que isso é mais comum do que parece. Depois dos 40, o corpo passa por mudanças reais. A testosterona começa a cair. O estresse crônico bagunça os hormônios. O excesso de responsabilidades apaga o fogo que antes vinha fácil. E não, isso não é sinal de fraqueza. É sinal de que seu corpo está te pedindo ajuda. De que agora ele precisa de outro tipo de cuidado. Porque não se trata só de ter desejo. Se trata de ter espaço interno para ele florescer de novo. Você não falou nada, nem no primeiro dia, nem depois da segunda vez. Foi engolindo a dúvida e empurrando a culpa para dentro, porque admitir que o desejo sumiu parece admitir que algo em você quebrou. E aí o medo vira silêncio, e o silêncio vira vergonha. Você começa a evitar o momento, evita o toque, evita a parceira. Não porque não quer, mas porque não sabe mais como lidar com o que sente, ou com o que deixou de sentir. E esse silêncio pesa. Não só no relacionamento, mas dentro de você, porque você olha no espelho e sente que está escondendo algo que nem sabe nomear. A vergonha vem porque ninguém te ensinou que isso é normal. Ninguém te preparou para esse momento da vida. Aos 40, você ainda se cobra como se fosse o cara de 20, mas já não é mais. E tá tudo bem. A maturidade muda as regras do jogo, mas só melhora. Quando você tem coragem de encarar, de falar, de entender, de buscar ajuda, fingir que tá tudo bem, não resolve. E esse silêncio, se não for quebrado, vira distância. Distância de quem tá com você e de você mesmo. Você não fala, mas sente. Na hora do banho, na hora de se trocar, na hora de se olhar no espelho. É como se algo tivesse sumido dali. Não é só sobre libido. É sobre identidade. Você não se sente mais tão homem quanto antes, e isso dói. Porque a masculinidade para muita gente sempre foi medida no desempenho, no desejo, na virilidade. E quando isso muda, parece que muda tudo. Só que ninguém te contou que existe uma masculinidade além da performance. Uma que não precisa provar o tempo todo. Uma que não desaparece com o tempo, só amadurece. Mas quando o desejo some e a cobrança continua, é como se uma parte sua perdesse o brilho, a vontade, a leveza de se sentir seguro dentro da própria pele. Você sente saudade de quem já foi, não só do corpo, mas do homem confiante que existia ali dentro. E essa saudade pesa mais do que a falta de desejo. Mas o que você talvez ainda não percebeu é que esse homem ainda está aí. Ele só precisa reaprender a se enxergar com menos julgamento e com mais respeito. A boa notícia é, o desejo não morre. Ele adormece, mas pode acordar de novo. E quando volta, volta diferente. Menos impulsivo, mais consciente. Menos físico, mais conectado, mais maduro, mais inteiro. Recuperar a libido depois dos 40 não é voltar a ser o homem de antes. É se tornar um homem novo. Um homem que entende o que o corpo precisa, que cuida, que respeita os próprios limites e que sabe que o prazer não precisa ser uma cobrança,
ele pode ser reencontro. E esse reencontro começa dentro, na alimentação, na rotina, na forma como você lida com o estresse, no quanto você descansa e, sim, no que você dá para o seu corpo como suporte. Muita gente tem recorrido a estratégias naturais que ajudam a reequilibrar o corpo, com segurança. E uma das que mais tem feito diferença é o uso do Fire Max, um composto 100% natural que atua diretamente na saúde hormonal, na energia e na vitalidade masculina. Ele não é mágica, mas é ferramenta, é apoio, é um empurrão bioquímico para que o seu corpo volte a responder como precisa, com leveza, com vontade, com desejo. Você não precisa aceitar o silêncio como resposta. Você pode começar de novo. E quando você cuida do seu corpo com o respeito que ele merece, ele devolve tudo de volta. O link está na descrição. Começa por você.